Olá, colega, aluno do curso aqui de farmacologia. Estamos chegando no segundo dia do nosso curso. Parabéns por ter chegado até aqui, ter adquirido esse curso de formação básica em farmacologia. No último vídeo, primeiro vídeo, nós falamos sobre os princípios gerais da farmacologia e algumas vias, não é, de administração. Hoje, dia 2, nós vamos falar sobre alguns termos técnicos que são comuns na bula e na prescrição, e às vezes eles passam despercebidos aos nossos olhos, né? Então é muito importante quando a gente pegar uma bula, uma prescrição, nós tenhamos conhecimento de alguns desses termos, para nós não ficarmos perdidos e até para nós comunicarmos e orientarmos o nosso paciente, tá? Se você chegou até aqui, peço que você olhe o Google Drive na bio, né? Aqui do Instagram, está embaixo, professor Eduardo. Lá vai ter o caderno de questões e hoje, no dia 2, essa videoaula vai lhe ajudar a responder a atividade do dia 2. Tudo bem? Peço que você não pule etapas, você assista um vídeo por dia e responda o caderno de questões, né? Um vídeo por vez, tá? Para que fique melhor a compreensão. Qualquer dúvida também, você pode estar me procurando lá no Instagram, que você já foi aceito, né? Se você está aqui, você já foi aceito no direct, para nós estarmos tirando dúvidas. Lembrando que o caderno de exercício será respondido por mim no final de semana, tá? Então, primeiro de tudo, eu estou aqui com uma bula, né, de uma medicação, que é muito comum, certo? E nós vamos observar que essa bula tem várias informações, desde composição, não é? Composição química, ação dessa medicação, nome genérico, nome comercial, não é? Que nós já vimos, inclusive, né? Referencial, o nome comercial, tá? Indicação, contraindicação, e às vezes nós ficamos perdidos. Como é que eu vou ler uma bula? Como é que eu vou orientar meu paciente, se nem eu mesmo sei as informações que estão aqui descritas, né? Tem muitos termos aqui que às vezes eu ouço e fico perdido, né? Então, como é que eu vou administrar, por exemplo, uma medicação oral, um comprimido, via oral, se esse comprimido vem numa caixa e eu não sei entender a bula dessa medicação, tá? Isso vai ser resolvido hoje, tá bom? Então, na bula, pessoal, o bulário nada mais é do que uma normativa da Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que obrigatoriamente toda medicação tem que conter todas as descrições terapêuticas daquele medicamento, tá? Então, uma bula geralmente ele vem o quê? Uma composição. Então, a bula ela vai dizer o nome, né, científico da droga, né, bem como a sua concentração. Então, por exemplo, se nós formos olhar aqui o paracetamol, nós temos a composição, né, de 500 miligramas, né? E olha que coisa interessante. Além do paracetamol, que é a medicação, ele me diz aqui, ó, eu tenho ácido, eu tenho amido, certo? Eu tenho povidona. Então, o paracetamol, ele não é o princípio ativo apenas que vem dentro dele. Ele vem outras composições, com outras substâncias, né? Que não necessariamente vai fazer o efeito do nosso corpo, mas está ali dentro do comprimido. Então, a composição, ele diz tudo o que tem dentro do nosso medicamento lá, tá bom? Nós temos também indicações, certo? Então, para que que serve o paracetamol, por exemplo? Né? Qual indicação? Para que que serve ele? Ele é, por exemplo, analgésico, né? Ele vai estar, uma das suas funções é estar aliviando a dor do paciente, tá bom? Então, informa para quais doenças aquela substância é utilizada ou agravo, tá bom? Isso é muito importante nós conhecermos e nós orientarmos o nosso paciente. Também vai estar falando sobre interação medicamentosa. O que é isso, pessoal? Interação medicamentosa. Aquela medicação, seja ela oral, injetável, ela pode ser administrada junto com outro tipo de medicação. Exemplo, o antibiótico. Dois antibióticos, eles não podem ser administrados juntos, tá? Então, eu tenho que mudar o horário da administração. Onde é que eu vou saber isso, professor? Se tem interação ou se não tem, eu tenho que olhar a bula.
Então, na bula vai dizer, essa medicação possui interação medicamentosa com, e lá vai me dar a minha lista de medicações, interações medicamentosas, ou seja, o paracetamol não pode ser administrado junto com essa e essa medicação. Se for administrado, o que é que vai acontecer? Uma medicação vai inibir a outra, vai cortar o efeito, tá bom? E isso é muito importante nós termos conhecimento. Por isso nós temos que olhar a bula sempre, tá? Aí nós temos contraindicações, tá? Então toda medicação ela tem contraindicação, tem algumas medicações elas têm contraindicações fortes com gestantes, tá? Então, por exemplo, existem alguns antihipertensivos que a gestante não pode fazer uso, tá bom? Se ela fizer uso, vai ter reações adversas fortíssimas, tá? Então, é muito importante nós observarmos as contraindicações de todos os nossos medicamentos, tá? Aquele medicamento que chegou para você que não tiver a bula ou bulário, procure o farmacêutico da sua instituição para você se informar, tá bom? Eventos adversos são aquelas reações indesejadas, né? Então, alguns antihipertensivos, algumas reações que podem dar no nosso paciente, dificuldade de respirar. Então, já tenho que ficar ciente para preparar a equipe e orientar o meu paciente, né? Daquilo que pode acontecer, tá bom? A posologia, o que é isso, posologia? É o estudo da dosagem, tá? Então, o paracetamol, como é que o paciente vai tomar, certo? É um comprimido por dia? É 2 comprimidos, tá? Então, um comprimido de tantas miligramas por dia. Então, isso a gente está falando de posologia, tá? Então, eu tenho uma posologia para o adulto, a quantidade que ele pode ingerir, e eu tenho uma posologia para a criança, certo? Que ele pode ingerir. Nunca é igual. Então, toda vez que vocês ouvirem posologia, é a dose da medicação que eu vou fazer uso, tá? 1 comprimido por dia, 2 comprimidos por dia. Se for líquido, né? Tantos ml por dia, aí vai variar bastante, tá? Interações, não é? Além de 2 interações medicamentosas, 2 antibióticos, por exemplo, existem medicações que eu não posso tomar junto com bebida e alimento. Tem lá na bula também. Então, tem medicação que a bula diz que eu tenho que tomar em jejum. Tem outras medicações, né, por exemplo, o Aldol, Alperidol, que eu tenho que tomar com suco, porque ele é muito, né, causa muito estresse gástrico, né, e pode levar até a úlcera gástrica, tá bom? Então, existe interação com bebidas ou alimentos, né? Em que casos? A bula vai me dizer em que casos, tá? Todas as informações vão estar lá. E aí tem uns termozinhos que vão aparecer agora, que talvez acho que vocês não ouviram falar, né? São antagonistas. O que é isso, pessoal? Existem medicações antagonistas que ela vai fazer o quê? Inibir ou bloquear uma resposta celular do nosso corpo. Quer ver um exemplo que eu vou falar já já? Os antialérgicos. Quando nós temos alergia, o nosso corpo libera histamina, uma substância. Só que essa histamina que é liberada no nosso corpo, ela causa o quê? Coriza, certo? Edema, certo? Lacrimejamento nos olhos. Isso tudo porque a histamina está produzindo. Nosso próprio corpo produz essa reação. E aí eu preciso de uma medicação para cortar esse efeito da histamina. Por isso que nós temos medicações antihistamínicos. Exemplo, Alegra D, não é? É, e muitos outros aí que nós temos, tá? Então, o que é que essa medicação faz? Ela corta a ação da histamina ali, para diminuir a alergia. Essa medicação recebe o nome de antagonista. Então, vai ter lá, antagonista da histamina na bula. Aí você sabe, antagonista corta o efeito daquela resposta ali, tá bom? O princípio ativo, o que é isso? É a parte da medicação que causa o efeito terapêutico, tá bom? Então, o comprimidozinho, lembra que eu acabei de falar? Tem várias substâncias lá dentro, mas qual a parte do comprimidozinho que vai fazer o efeito desejado? O paracetamol, certo? Então, dentro daquele comprimidozinho que tem várias, né, ações lá, várias substâncias, o paracetamol é o princípio ativo, que é ele que vai fazer o efeito, certo? Prescrição off-label. Que é isso, professor? Nunca ouvi falar. É aquela prescrição, pessoal, em que a medicação que o médico prescreveu, a ação dela não consta na bula. Existem algumas medicações e o médico prescreve, não é? Só que quando você vai olhar no bulário,
ela não é indicada para aquela doença, certo? E aí, professor, eu posso administrar ou não posso administrar? Você vai pegar seu prontuário lá e você vai copiar isso aqui, ó, prescrição off-label, certo? Então, por exemplo, vamos supor que o médico prescreveu paracetamol para paciente que tem delírio, tá? Ele pode ser usado para isso? De acordo com a bula, não. Ele não tem essa indicação. É para dor ou febre, tá? E aí, não vou administrar? Você escreve no prontuário, prescrição off-label, e procura saber do seu médico. Por que foi que ele prescreveu aquilo? Foi um erro? Tem um novo estudo que diz que pode ser feito isso, tá? Então, você vai fazer a investigação. Toda vez que você vê isso no prontuário, significa isso, né? O médico prescreveu uma medicação que não tem indicação para aquela doença, mas pode ser útil, né? A gente não sabe ainda porque foi que ele prescreveu daquela forma, tá bom? E o fitoterápico é a medicação que é baseada nas plantas, né? Por exemplo, nós temos os chás, que tem um efeito terapêutico, né? De analgesia, né? De acalmar o nosso paciente. E ela é baseado completamente em plantas, né? E nós também temos comprimidos, xarope e outros que também o extrato dessas medicações são extraídas das plantas. Por isso que o nome é fitoterápico, tá bom? Então, vamos lá treinar. Vamos lá treinar. Então, aqui eu tenho o Alegra D, certo? Que nada mais é do que um antialérgico, um antihistamínico, tá bom? Então, eu botei aqui para a gente treinar. Qual o nome comercial dessa medicação? Alegra, a marca, a referência. Ó, aqui o Rzinho, ó, certo? O princípio ativo, qual é o que faz o efeito diminuir a histamina? Ó o nome dele aqui, ó, nomezinho feio, né? Toda vez que vocês virem o nome feinho na medicação, é o princípio ativo, ou seja, esse carinha aqui, ó, vai cortar a histamina. Então, ó, cloridato de flexofenadina, tá? Essa substância aqui é que vai fazer o efeito que você quer, tá? Antagonista. Quem é um antagonista aqui, ó? É um antihistamínico, pessoal. Então, o que que ele vai fazer? Vai bloquear a histamina. Por isso que ele é antagonista. Lembra que eu falei de antagonista? Ele corta o efeito de alguma resposta do nosso corpo. Então, nosso corpo está lá produzindo histamina, está tendo toda aquela reação, a medicação vai lá e corta o efeito. Por isso que é antagonista, tá? Qual a concentração dele? Está aqui, ó. 60 miligramas e eu tenho 10 comprimidos, tá certo? E ação? Diminuir a resposta alérgica inibindo a histamina. A indicação dele, a ação é essa. Então, estão vendo que só na caixa aqui nós já usamos vários termos. Lá no exercício do dia 2 tem um exercíciozinho para você fazer também, tá? Com esse daqui. Então, aqui nós já sabemos, ó, só de olhar para a caixa, o nome comercial, o princípio ativo, nós já sabemos qual a ação antagonista dele, da histamina, tá bom? A concentração e a ação. Professor, o senhor falou de antagonista, mas eu não consegui ver na caixa. Onde é que você vai descobrir? Na bula. Se você pegar a bula dessa medicação, vai estar lá, ó, essa medicação é antagonista da histamina. Então, show, muita informação aqui nós já sabemos, tá bom? E aí nós temos os medicamentos controlados, né? Que geralmente tem a faixinha preta nele, né? Ou vermelho, né? Ali. São aquelas medicações que têm um controle maior na prescrição do nosso paciente, tá bom? Tem aqui todo o protocolo no hospital para ser liberado pela farmácia, certo? Não é de uso recorrente, tá bom? E aí, nós temos um termo de responsabilidade que tem no hospital, em que nós temos a medicação, a quantidade e o lote, em que o farmacêutico, o enfermeiro e o médico, eles ficam responsáveis, tá? Então, a medicação, pessoal, tem que ter um controle muito rigoroso dessas medicações controladas, tá bom? E nós temos os efeitos adversos. Durante a administração, o que é que nós vamos fazer? Ó? Comunicar o erro à equipe e aos supervisores, tá? Para que sejam tomadas providências. Nem sempre é erro da equipe, né? A própria medicação, sabe, aquele 1%, então aconteceu com ele, né? Anotar no prontuário e notificar o órgão competente. Então, às vezes, o problema é na própria medicação. Aquele lote daquela medicação teve um efeito adverso. Não foi problema da sua administração, nada. É aquele lote, tá bom?
minimizar agravos maiores ao paciente, então para a infusão, né, para a medicação, se tiver uma medicação que corta o efeito ali, né, por exemplo, a morfina, né, o antagonista da morfina é o naloxona. Então, a naloxona você pode administrar que ela vai cortar o efeito da morfina. Isso tudo tem na bula, tá bom? Essas informações. E criar protocolos de educação continuada, entre outros, tá? Então, nos próximos meses, nós vamos tentar sanar esse problema que está acontecendo, tá? Como? Criando protocolos, para que esse erro não se repita. Tá, pessoal? Então, hoje foi uma aula mais tranquila, mais leve, tá? Nesse segundo dia, eu não vou estar criando vídeos longos, tá? E lembre, ao assistir o vídeo, é indicado que você responda a atividade, né? Cada dia de atividade tem um vídeo aqui para você estudar, tá? E aí, com calma, você vai juntando aí o vídeo com a aula e tenho certeza que nós vamos chegar longe no conhecimento, tá? Todo o material também vai estar lá no Google Drive, tem no linkzinho da bio lá no Instagram, já está disponível para você estudar, certo? Então, abraço, bons estudos e me procure se tiver alguma dúvida no direct do Instagram, tá? Que você já vai estar no grupo, tá bom, pessoal? Bons estudos, até a próxima.